Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos ao nosso webinar Como empresas com alto fluxo de atendimento resolvem seus maiores gargalos. Eu sou o Bruno, sou Head de Growth aqui da Civortex. Hoje eu vou acompanhar vocês fazendo um intermédio aqui entre no nosso bate-papo. E quem vai estar com a gente é o Rodrigo Garcia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo Garcia, sou responsável hoje, sou Head de Negócios, tá? Aqui no Civortex, né? Tenho alguns anos aí de experiência de TI, né? E a maioria deles dedicada aí à experiência do usuário e sistemas para atendimento, ok? E Legal. Bruno, explica Pessoal, pra gente aí o que a gente vai ver hoje. isso. O motivo pelo qual nós criamos esse webinar foi por constantemente vermos empresas com que possuem alto fluxo de atendimento, de fato, tanto no WhatsApp, seja por telefone ou nas redes sociais, que muitas vezes não possuíam, de fato, processos ali definidos em toda a sua esteira de atendimento, ou que não se comunicavam da melhor forma com o seu cliente, que é aquela forma que é alinhada com a empresa, né? E ou que não conseguiam ver de forma clara os dados do seu processo de atendimento, fazendo com que não tivessem um olhar de eficiência operacional para todo o processo, tá? E aí, olhando os nossos desafios, nós já tivemos, que clientes nossos têm também no dia a dia, nós pegamos alguns insights para compartilhar com vocês, tá? Então, cases e estratégias que de fato podem ajudar empresas que possuem aí esses gargalos no alto fluxo de atendimento a resolver esses problemas. Inclusive, queria pedir para o Garcia compartilhar com a gente algum exemplo de boa prática que ele tenha visto, para a gente já começar a falar desse assunto. Então, Bruno, olha, os gargalos são muitos, né? Relacionados a alto fluxo de atendimento, né? Os principais problemas que nós temos aí, principalmente, é juntar todas as informações, né? Onde está as informações a respeito de todos os nossos clientes, né? Da comunicação, né? E do motivo pelo qual os clientes procuraram as centrais de atendimento, né? Então, a unificação, acho que é o primeiro desafio para entender o comportamento dos usuários, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É ter uma solução que possa fazer isso. Eu acho que nada melhor também do que eu utilizar de exemplos práticos para isso, né? E para falar com a gente aqui hoje, né? Nós convidamos aí o time da Amor Saúde, que é um dos nossos maiores clientes aqui hoje, tá? E eu queria chamar para se juntar a nós, Bruno, né? O Ed Carlos, tá? Que ele é coordenador de atendimento da Amor Saúde, ok? E o Marcos Corucci, que ele é gerente de produtos também no Amor Saúde, tá? Sejam bem-vindos, Ed e Marcos. Queria pedir, se possível, Ed, se você puder se apresentar primeiro, depois o Marcos, né? Por favor, só falar o que você faz hoje, qual que é a sua experiência hoje com atendimento, depois o Marcos conta um pouquinho também. Boa tarde, Boa tarde, pessoal. pessoal, tudo bem? Eu sou Ed Carlos, sou coordenador de atendimento ao cliente aqui no Amor Saúde, estou aqui há 2 anos. Atuo hoje nos canais de atendimento, né? Voltado aí para redes sociais, Reclame Aqui, Procon, né? E também apoiando aí na questão da omnicanalidade, da multicanalidade nas unidades, do Amor Saúde aí. Pô, maravilha. Marcos, bem-vindo também, amigo. Opa, fala Garcia, tudo bem? Bruno? Beleza. Bom, pessoal, Opa. então, como o Garcia comentou, eu sou do time de produto e tecnologia aqui do Amor Saúde. Hoje eu fico responsável ali pelos produtos da odontologia e também pelos produtos da multicanalidade. Então, fazendo a interface ali entre os times de desenvolvimento e a operação, basicamente é o nosso dia a dia dentro ali do Amor Saúde. Pô, bacana. Eu vou aproveitar aqui o gancho e puxar essa conversa com vocês. Falamos, se apresentaram muito bem. Eu queria, talvez os dois ou um dos dois pudesse explicar. A opinião dos dois seria melhor, né? Falasse um pouquinho do Amor Saúde e a representatividade hoje, né? Da empresa no segmento, né, de saúde no Brasil e eu sei também, estou sabendo, né, que a expansão no mundial, né? Se vocês puderem falar um pouquinho, só apresentar. Claro, posso sim. Ed, você está falando, tá no mudo, você quer falar? Pode começar, eu concluo. Ótimo. Boa.
Bom, pessoal, então o Amor Saúde hoje, nós somos a maior rede de clínicas populares, então a gente oferece ali atendimento de medicina e odontologia. A gente está presente hoje em todos os estados, a gente tem mais ali de 430 clínicas distribuídas aí ao longo de todo o Brasil. Temos uma presença internacional que a gente ainda está nesse processo de expansão, então Chile, Colômbia, Estados Unidos, e nós somos parte do grupo do Cartão de Todos. Então, eu imagino que talvez vocês também conheçam. O Cartão de Todos ele tem ali uma série de benefícios, cashback, ele trabalha ali muito com parceiros, Raia, Drogazil, Ultragaz, e um desses parceiros também é a Amor Saúde. Então, nós oferecemos ali consultas populares, desde produtos, por exemplo, que a gente tem ali de R$ 26 uma consulta com um clínico geral, até R$ 35 com especialista. E o grande objetivo nosso, acho que está muito alinhado à nossa missão, né? Que a gente busca ali oferecer esse cuidado, esse serviço ali de acesso à saúde de uma maneira de qualidade e baixo custo também, né? Então a gente sabe que o modelo hoje do Brasil do SUS é um modelo incrível, mas que ele tem um grande problema que é basicamente a conseguir atender toda a população, né? Então é a escala que a gente tem do nosso país. Nesse sentido, a gente tem o Amor Saúde ajudando muito nesse processo ali, popularizando e dando acesso aos cuidados médicos e odontológicos também. E falando, complementando aí, hoje nós somos mais de 400 clínicas, né? 400 clínicas. A gente está aí prestes a completar 8 anos. 2016 foi o início de tudo isso, né? Em 3 anos já estávamos em todo o país. E aí, crescendo, expandindo aí para fora das fronteiras do Brasil, né? E sempre aí, cuidar com amor, que é o nosso DNA aí, né? Então, nós amamos, cuidamos, inovamos, priorizamos o bem-estar das pessoas com transparência, qualidade, visando a acessibilidade dos serviços da saúde, né? Então, é a nossa marca aí, Amor Saúde. Cara, isso é muito massa. Que volume de atendimento, né? Imagino aí em todos os canais, inclusive, imagino, né? Mas aí você falou 400 clínicas espalhadas no Brasil, né? Hoje, Sim, mais ou e menos todas as isso, né? clínicas possuem tanto atendimento médico e odontologia, né? E também a parte de exames. Eu fico imaginando a quantidade de agendamentos, né? De consultas, né? E exames também, né? Isso aí é muito interessante. E Ed, pegando esse gancho, né? Melhor exemplo de alto volume não tem, né? É muita coisa Não. mesmo. Você consegue, de repente, principalmente você enquanto coordenador de operações, consegue dizer um pouco dos desafios que vocês enfrentavam, ou já enfrentaram, né? Com esse grande volume de atendimento. Você consegue explicar um pouquinho para a gente? O que vocês passaram? O Amor Saúde trabalha no padrão de franquias, né? Então, hoje, o franqueado, o sócio, ele tem a liberdade de escolher a solução para trabalhar dentro da sua unidade. Só que com isso, pelo tamanho que nós estamos hoje, com o nosso crescimento, a gente está perdendo um pouco a questão da centralização das informações, né? Então, o foco nosso é a questão de manter a nossa identidade, né, consistente em todas as unidades Amor Saúde. Então, a gente está aí trazendo, firmando, né, cada vez mais a padronização do nosso atendimento. Entendi. Eu acho que você concorda, né, Marcos, que você como provedor de solução aí para o Edge, né, eu imagino o desafio que você passou aí, né, de conseguir suprir aí, centralizar todo esse volume de atendimentos aí, né? Sim, até falando um pouquinho desse ponto, Garcia, Uhum. acho que até para a gente dar uma ideia de volume, em relação a consultas, a gente está falando ali em torno de 1.300.000 consultas por É muita mês, coisa. e de odonto a gente fala em torno ali de 500.000. Então, isso reflete ali para o time de atendimento, a gente está falando de quase 4 milhões de ligações e mais 5, 6 milhões ali de mensagens trocadas no WhatsApp. Então, assim, realmente o volume é um grande problema. Como o Ed comentou, existia essa autonomia ali para as clínicas terem a sua solução de atendimento, de omnicanalidade para tratar. E para a gente, do ponto de vista de tecnologia, é uma dor muito grande, porque você não tem nem capilaridade para conseguir chegar em todas as suas clínicas, conseguir estabelecer processos, fazer automações, como também você não é escalável. Então, você não vai conseguir É. integrar os seus sistemas de atendimento com cada uma dessas soluções de mercado, né? Então, Uhum. ali pensando
eu acho que é muito aquela dor de crescimento. Então, a gente começa ali em 2016, começa a expandir, começa a ter um volume maior de clínicas, chega um momento que a gente fala, bom, a gente precisa agora estruturar e formalizar alguns processos de outra maneira. E aí foi nesse sentido que a gente começou todo esse processo, né, de buscar uma solução que atendesse as nossas dores, que acho que a gente aí pode ir trocando um pouquinho mais de ideia de É, como que foi esse processo, o que que a gente buscou. os números são impressionantes, realmente. E é exponencial, né? Crescendo cada vez mais, ano a ano, né? Isso aí é muito bacana, realmente. E aproveitando agora também, vem cá, e daí como é que vocês atuaram, né? Acho que mais para o Marcos, né? Como é que vocês pensam, o que é que vocês imaginaram, Marcos, primeiro, para poder tratar essas dores aí que vocês citaram, né? Quais foram os passos que vocês tomaram, né? E o quando vocês decidiram o que fazer, qual foi a ação de vocês mesmos, né? Você consegue explicar? Boa. Garcia, acho que é muito parecido ali quando o Bruno começou ali trazendo ali uns exemplos no começo aqui dessa conversa, que o Uhum. primeiro passo é a gente entender o tamanho do problema que a gente tem. É. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi lá para dentro de casa, entender os volumes de atendimento que a gente tinha, o tamanho das oportunidades que nós tínhamos, o quanto custava para a gente não ter uma solução que atendesse todos esses processos, que a gente não conseguisse ali escalar da maneira que a gente desejava. Então, foi muito nesse sentido, primeiro, de mapear e entender essas dores que a gente tinha, para depois a gente começar a pensar em um projeto literalmente para buscar uma solução de mercado. Nesse momento, o que que a gente buscou ali, tá, Garcia? Entender um pouquinho os critérios, aí entra muito no sentido do Ed de entender nossa operação, entender ali o que que era um requisito de telefonia, o que que era requisito de mensageria, regras de negócios, integrações sistêmicas. Então, foi muito nesse sentido de desenhar muito esse projeto para conseguir olhar para o mercado e ver quais soluções atendias. Aí começa aquela prospecção, né? Então a gente busca ali as Não soluções é que a uma gente tem escolha fácil, né? consolidadas, de maneira alguma, né? E a É, gente sabe que pelo volume que você tem, isso vai ter um impacto financeiro grande, sim. então ali é um processo muito crítico, né? Desse momento ali de fazer as escolhas. Aí, o Ed, acho que é até legal comentar um pouquinho das dores ali especificamente ali do time, né? Então, em relação à telefonia, funcionalidades, o que que a gente vivenciou ali nesse momento que a gente buscava ali desses requisitos do time, né? É. Eu não sei se o Ed pegou, eu acho que ele saiu rapidinho e voltou. O Ed, que o Marcos pediu um gancho para você contar um pouquinho das dores que você mais tinha enquanto gestor de operações. Acho que ele saiu só novamente. Está nos ouvindo, Ed? Eu caí, desculpa, Ah, gente, não não, tudo peguei bem. a. Eu vou repetir. Perdão, peço desculpa aí todo mundo também. Ed, o Marcos comentou sobre a dificuldade, né, em encontrar uma solução, essa escolha, né, e que ela deveria dar muito match com as necessidades operacionais do time, né? Se você puder contar um pouquinho das dores que você mais sentia enquanto utilizador de uma solução ou soluções, né? Que eu acredito que devia ser uma coxa de retalho essa quantidade de clínica, né? N canais. Que era mais latente para você? Olha, hoje, cada clínica tem uma solução ou muitas vezes nem tem, né? Então, para a gente Hum. fazer alinhamento de atendimento, de melhorar um atendimento, até mesmo conversar com os gestores de melhores práticas, a gente não consegue ter a mesma linguagem, né? Porque cada um tem uma forma de interpretação de relatórios, né? Então, isso dificulta a gente estar na mesma página, até mesmo para encontrar uma uniformidade no atendimento. Então, necessitou uma criação de uma padronização, né, para que a gente tenha a facilidade de tomar de decisões, né, através dos relatórios, né, e também pensando na questão de facilidade para o nosso cliente, né, ter uma experiência única, unificada, onde ele tem uma plataforma única, né. Hoje, o cliente liga, e amanhã ele está ali mandando mensagem no WhatsApp, então tem esse desencontro de informações, né, então a necessidade de ter uma jornada, né, tudo numa plataforma única, e também que facilita o cliente que ele seja atendido, né, em qualquer canal, quando e como ele quer ser atendido. Então, foi essa necessidade de a gente trazer uma ferramenta que trouxesse mais consistência no nosso atendimento aí, e também sendo um padrão, né? O cliente ligando lá no sul tem a mesma qualidade e identidade do cliente que fala no norte. Exatamente, ter o mesmo leme, né? Isso. Eu tô bem por dentro do projeto, né? Eu participei bastante. Conversamos muitas vezes, né, Garcia? Muitas vezes.
se vocês permitem citar também, ao unificar a comunicação, identificar os gaps, os gargalos, né, como a gente citou aqui, eu acho que se você puder comentar, eu vi uma coisa muito interessante também que aconteceu. Nós identificamos um alto volume de atendimento, inclusive o atendimento que saía das clínicas até os clientes, vou chamar assim, né, para confirmação de agendas. Porque eles marcavam as consultas médicas e os exames, né? E era necessário confirmação de agenda. Imagina se ele falta, né? O custo de uma agenda, né? De um especialista médico, né? E os exames também, né? E isso era muitas vezes feito pelo ser humano, né? Uma agenda, um reagendamento, não uma simples confirmação. Se vocês puderem explicar um pouquinho, né? Como que era feito antes e como que é feito hoje e o que vocês viram de ganhos em cima desse processo pequeno, né? Para não delongar em outras coisas, mas eu vi que esse eu achei bem interessante. Foi, eu acho que Boa. um pontapé inicial. Fechado, Garcia. Eu acho que é um ponto bastante comum que a gente vê quando você faz um agendamento em algum lugar e chega no dia você recebe uma mensagem, né? Um lembrete. Lembre que sua consulta, É. confirme aqui essa consulta. E isso por a gente não ter uma solução única, o que que acontece? Você não consegue automatizar isso, seja com o CRM, seja com o seu sistema para fazer isso de uma maneira automatizada. Uhum. Então é um processo que acaba sendo muito manual. Então todo dia você tem que ir lá, ver os clientes daquele dia da agenda e fazer esse envio. Isso impacta muito porque o cliente ali no dia a dia, ele tem muitas coisas que ele estava fazendo, às vezes a pessoa não se lembra, olha, eu tenho ali uma consulta, eu preciso confirmar, e como você falou, o impacto é muito grande, porque você aloca o tempo do profissional, você deixa de trazer o cliente ali para ter o atendimento, então a gente fez justamente esse processo de transformar aquilo que era manual a um processo que agora está integrado no nosso CRM. Então, isso, tentando falar não tecniquez aqui, mas a Uhum. gente faz várias réguas ali de relacionamento dentro do CRM e vai operacionalizando isso tanto com a Civortex, tanto com os nossos sistemas. Então, basicamente, chega ali na segunda-feira de manhã, a gente já dispara todas as mensagens ali de confirmação para todos os pacientes das clínicas de segunda-feira. É um lembrete que a pessoa tem ali para realizar a consulta, a gente manda também. A pessoa, por exemplo, ela fez um orçamento de um exame, não teve um retorno, a gente pode entrar em contato com ela para entender, olha, você tem interesse em continuar com esse exame? Você tinha feito Bacana. orçamento? A gente consegue automatizar várias réguas ali que antes tinha tanto a necessidade humana de ser realizada, como não tinha essa parte de integração sistêmica. É. Acredito que poupou um esforço bacana, né, cara? Designando as pessoas para atendimentos, vamos dizer assim, mais nobres, né? Que exigem mais a intuitividade humana, né? Não só confirmar um agendamento legal. E uma pergunta, você percebeu, Ed, uma percentual ou uma melhora no percentual de confirmação das agendas? Como é que ficou isso? Sim, muitas vezes o colaborador, né, não tinha um tempo hábil de falar com toda a agenda, né? Ah, Então, não confirmava todo mundo. hoje, Uhum. com o disparo automático, a gente consegue, em questões de horas, até menos de horas, né, confirmar toda a agenda. E aí, cabe só ao operador fazer uma repescagem, em algum caso ou outro, que o cliente não veio a interagir com a mensagem, né? Não foi uma falha do sistema, foi aquela questão do cliente que não interagiu, que aí, por outro canal, uma telefonia, a gente busca o contato com esse cliente, mas já reduziu, né, a demanda para esse tipo de atividades. Tem clínicas que não tinham dimensionamento, né, do volume que ela recebia, porque ela não tinha um tipo de solução. Então, ela não Sim. sabia a quantidade de clientes que É. tinham como que dava ocupado, né? E Aham. aí, com a implantação da ferramenta, ela acha que aumentou a atividade dela. Na verdade, ela começou a dar vazão para aquele cliente que não conseguia falar. Exato. Então, eu acabei nem contratando pessoas, só direcionei as pessoas para outras atividades. Então, esse atendente que ficava no na confirmação, né, no contato ativo, passou a ser receptivo. Então, eu consegui readequar ele dentro do meu call center. O pessoal acha que aumentou o trabalho, mas ele não estava vendo que ele estava perdendo, né? Ele Não, estava perdendo o porque, cliente. tipo, aquela clínica Legal. que não tem uma solução de telefonia, É, na verdade, o atendimento dela é a pontinha do iceberg. isso é Ela não bem vê o que legal, ficou né, para cara? trás, o que deu ocupado, aquele cliente que não conseguiu completar a chamada. E também não sabe quanto o cliente rechamou, né? Porque ter dado ocupado, ele não tem conhecimento. Hoje, o cliente fica numa fila de espera, então ele sabe qual é o real volume que ele recebe, né? Qual o Uhum. momento que ele tem um pico de ligações. Então, tem como se programar, planejar a equipe se readequando aí de acordo com a sua necessidade.
Perfeito. Fica a critério deles, né? Querer atender ou não, né? Se não quiser ter mais trabalho, Sim, não tem problema, é só dispensar cliente, né? Brincadeira. Mas não, mais Garcia, legal ter cliente, essa mais visão, atendimento. cara. É muito bom ter essa visão. É diferente mesmo, realmente. eu vi Bom, até a aham, pergunta, acho que a Érica mandou Érica, se a gente teve alguma percepção quantitativa de melhora. Eu acho que são 3 indicadores que a gente tem, dados que a gente pode compartilhar. O primeiro, Érica, é em relação a o quanto da nossa base a gente consegue colocar dentro desse processo de confirmação. Então, por exemplo, antes, como o Ed comentou, dependendo do volume que você tem, você não conseguia varrer toda a base para fazer uma confirmação. Então, hoje, com as automações, esse indicador é 100%. O que vai ser gargalo ali é a gente ter, por exemplo, uma sujeira na nossa base cadastral que você não conseguiu fazer um disparo. Mas esse gargalo de pessoas para conseguir fazer o contato, a gente elimina. Então, esse é o primeiro indicador que eu acho interessante. Sobre o segundo indicador, eu acho interessante a questão de percentual das confirmações que é realizado diretamente ali com o bot. Então, hoje a gente chegou a bater em algumas clínicas ali 75% de confirmação direto via a conversa com o chatbot ali. Porque como a gente utiliza a PFCA, é simplesmente um botão que a pessoa confirma ali ou faz o cancelamento dessa consulta. Então, esse também é um outro indicador interessante. E um terceiro que eu acho que é também legal desse momento é a gente avaliar a conversão entre agendamento e atendimento. Por quê? A confirmação e os lembretes, eles vêm muito nesse sentido, né, da gente converter uma agenda em um atendimento. Então, a gente teve ali alguns casos de algumas clínicas que elas chegaram a aumentar até 10% essa conversão ali de agendamento para o atendimento. Isso tem um impacto muito grande ali em faturamento quando a gente deixa de perder um volume ali de clientes que tinham agendado, a gente tinha disponibilizado o horário e eles não iam até a clínica. Então, acho que são 3 indicadores interessantes quando a gente fala de quantitativo, tá? bacana, cara. O Marcos e Ed, olhando tudo que vocês nos falaram agora, se for parar para pegar todas as melhorias, desde das ligações que vocês começaram a atender, que vocês não atendiam, até a taxa de conversão que você tem ali na frente, nas, nas consultas de fato realizadas, foi uma grande melhora, né? Isso foi percebido pela diretoria, pelas outras pessoas da empresa e pelas clínicas. Como que é a percepção deles sobre isso? Você quer falar um pouquinho, Edson? Percepção, a gente já tem pela questão dos nossos colaboradores, né? Que já ah, nos atendimentos já chega direcionado, ele sabe que o que é um atendimento de consulta médica, o que é de odontologia, o que é de exames. A questão também para o cliente, ele já tem uma jornada direcionada, então ele já sabe para onde ele está sendo direcionado no atendimento. E, querendo ou não, a gente tem aí também menos reclamações, né? Então, como o meu setor de reclamações, a gente não está tendo reclamações, né? Então, isso já está sendo perceptível para o nosso cliente. O Bruno, acho que aí outro ponto que é muito interessante é que a gente consegue agora passar a observar os números da nossa operação de atendimento. Então fica muito mais fácil até para a gente demonstrar ali o ROI, o retorno dessa iniciativa, dessa contratação que a gente tem. Então a gente consegue ali entender o quanto que está aumentando de conversão, o quanto que a gente está aumentando ali dos processos de confirmação, o aumento de produtividade do time. Então, agora, assim, dado é uma dor que a gente conseguiu até resolver e facilitar esse processo, tendo uma ferramenta única, né, padronizada para todos os times. Sim, com certeza, muito legal. E uma outra dúvida que ficou aqui, vocês conseguiram melhorar, aqui como vocês falaram no começo, a boa prática que vocês queriam, que era a padronização da forma de se comunicar, né, de cada clínica se comunicar com o cliente. Vocês conseguiram fazer isso e como que foi essa receptividade? Como que vocês fizeram essa mudança? Eu acho que aí tem alguns pontos interessantes, Bruno, porque uma vez que a gente tem ali a governança, o próprio time do Ed que faz essa governança ali das mensagens, do bot, da URA, você consegue padronizar algumas coisas ali relacionadas à marca. Então, o jeito que a gente se comunica com o cliente, o tom de voz, todos esses processos que a gente traz ali uma experiência para o cliente. Então, isso que antes ficava descentralizado, a gente consegue centralizar.
Então, acho que com certeza traz aquela capilaridade, da gente conseguir estar na ponta, conseguir ali estabelecer alguns processos para fortalecimento de marca e padronizar o que a gente acha interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, na solução, delimitar a autonomia que a gente quer dar para as clínicas. Por quê? A gente tem regionalismo por estar num país muito grande como o Brasil. Então, às vezes, a gente tem algumas particularidades, por exemplo, no Nordeste, de um jeito de lidar com o cliente, alguma característica, algum processo específico. Então, acho que é importante isso que a gente consegue, ao mesmo tempo, padronizar, mas não engessar essa questão de marca também, de ter um atendimento humano ali com o cliente, né? Foi boa. Boa mesmo. Bacana. E, o Bruno, eu vou aproveitar você, né? Eu acho que a gente já está chegando aí mais ou menos quase na metade aí do nosso. Não sei se você quer fazer o convite para o pessoal aqui que está nos assistindo, né? A respeito. Vamos sim. Pessoal, aproveitar que a gente está aqui falando sobre resultados e sobre como melhorar a eficiência operacional do processo de atendimento, da mesma forma que o Amor Saúde já fez isso, que alguns clientes também já conseguiram. Nós estamos disponibilizando para 5 empresas um processo de sessão estratégica de atendimento ao cliente, para conseguir identificar, para nós, como pessoas e profissionais de atendimento, conseguirmos juntos com vocês, identificar possíveis ganhos, possíveis melhorias no processo de atendimento que possam ter na empresa de vocês. Totalmente de graça, tá? Então, é uma sessão estratégica para a gente conseguir dar, de fato, insights que possam melhorar esse processo. Eu vou colocar o link, e vou pedir para o time, na verdade, né, colocar o link aqui da sessão estratégica para vocês se cadastrarem. São apenas algumas perguntas básicas, depois a gente marca um papo para entender como está a estrutura de atendimento de vocês, quais são os possíveis ganhos que vocês podem ter em todo o processo e como é que nós podemos ajudar vocês nesse caminho, tá? Ter a eficiência do atendimento ao cliente, ela atinge todas as frentes, desde o começo lá, que é de fato o atendimento do cliente, quanto na eficiência operacional. E é isso que nós queremos ajudá-los nesse momento, tá bom? Vou pedir para o pessoal colocar aqui, já foi, tá aqui embaixo. Eu até Só pedi. clicar no link e cadastrar. Isso, eu até adiantei um pouquinho, Bruno. O Beto, né, ele fez uma perguntinha, perguntou até quantos operadores seria necessário para você viria, vamos dizer, oportunidade em se aplicar um sistema como esse, né? Eu acho que vale muito a pena, Beto, se estiver nos ouvindo aqui ainda, né? Entra no link, entra em contato com a gente, tá? E aí a gente te ajuda aí nesse business plan seu, né? Fazer essa análise de viabilidade, tá bom? Fechado? Pode contar com a gente aí. Beleza? E o pessoal, gostei muito assim, saber, né, que realmente, né, o planejado está sendo executado e estamos colhendo fruto aí. E eu queria também saber o que vocês imaginam para o futuro, assim, né? Porque estamos em crescimento, né? A Amor Saúde está em crescimento, né, exponencial. E com uma plataforma dessa, com essa mudança de paradigma, o que vocês imaginam que ainda dá para fazer de agora para frente, né? Que ainda dá para automatizar mais coisas, dá para regionalizar, como o Marcos falou, eu queria saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês pensam aí para o futuro? O que mais dá para fazer? Eu acho que o Marcos deve estar. Tanta coisa. Vamos falar assim, vamos implantar em todas as clínicas primeiro, né? Depois a gente Vamos pensa. devagar, né, Garcia? Vamos devagar, né? Mas vamos imaginar que a gente está em todas as 400 clínicas, né? O que mais dá para a gente fazer de legal que vocês imaginam? Vamos viajar um pouquinho. O que Boa, vocês Garcia, acham? acho que até você já colocou assim, já estando implantado em todas as clínicas, mas eu acho que, cara, esse foi um ponto que acho que até foi um diferencial para a gente desse processo, né? Então, entender, primeiro, como que seria o suporte nesse processo, como que a gente teria os times ali da Civortex nos apoiando, porque é um processo que é muito difícil. Então, é um processo doloroso ali, essa implantação. Então, acho que ali depois foi um ponto que a gente considerou bastante nesse processo. Mas o que que a gente vê, tá? Eu acho que aí depois o Ed tem uma parte específica ali do time de atendimento, de produtividade e performance, que eu acho que é legal a gente entrar também. Mas do lado de tecnologia, a gente quer cada vez mais automatizar processos manuais que a gente tem hoje por não ter integrações específicas com o nosso sistema.
Então, por exemplo, o cliente ele quer fazer um agendamento, a gente disponibilizar isso por meio de soluções, um chatbot, ali a gente ter um web chat, enfim, você conseguir fazer essa disponibilização. Cancelamentos, confirmações. Então, todos os processos que a gente tem ali a possibilidade de trazer para o cliente, a gente quer trabalhar. Eu acho que aí uma grande frente que a gente também busca é em relação às integrações com o CRM. Então, ali, como eu comentei, o time de CRM, ele tem várias réguas que ele vai trabalhando. Então, de confirmação, de pós-consulta, do cancelamento, tenta recuperar aquele cliente. Então, agora que a gente está plugando todas essas clínicas, a gente consegue colocar novas réguas, testar a eficiência delas e, muito mais do que isso, também compartilhar conhecimentos de processo entre as unidades. Por quê? Antes você tinha uma unidade que está com uma iniciativa legal. Até você conseguir replicar isso para todas as outras unidades, era um processo muito moroso. Agora, você tendo isso unificado, você consegue fazer um piloto, testa, se ele teve resultado interessante, você já replica para toda a base, né? Então, a gente vê muito assim, essa evolução assim, escalando com as integrações, com CRM, com automações de processos, tá? O céu é o limite, né? Com certeza. E nas operações, Ed, que você me conta? O que você Olha, eu já vislumbra estou aí, seu usufruindo de outros desejo? canais. É, né? Eu já estou usufruindo de outros canais, né? Então, tipo, eu já vou, enquanto minha equipe já está usufruindo e-mail, redes sociais, né? E o Aham. futuro é também a clínica ter essas oportunidades de ter outros canais, né, para ela também buscar o cliente, né, e validando a questão do cliente buscar onde e quando ele quiser, né, por qual canal que ele deseja comunicar conosco, né, e estar em todas as clínicas, né, então, e também dar essa oportunidade de ter novos canais, né, para que já é nativo da ferramenta, né, não são pedidos, né? Então, coisas Uhum. que tão fácil de ser colocadas, né? Então é só, nesse primeiro momento, a gente estruturar os canais básicos, né? E depois, no futuro, trazer e gourmetizar o atendimento das clínicas. É bacana. Garcia, eu Legal. acho que Uhum. até um ponto interessante ali é, antes, como você não conseguia enxergar os times de atendimento, você não tinha ideia de, por exemplo, como que o time está atendendo, como conseguir avaliar o atendimento, desde produtividade dos times, dimensionamento dos times de atendimento. Então, acho que um processo muito grande que a gente vai fazer, até pensando na nossa estrutura, que é uma franqueadora e as franquias, é fornecer essa consultoria, então fornecer esse apoio para as unidades para conseguir ter um time que performe mais. Então, a gente quer atuar muito nesse sentido pós-implantação, de pegar os times de atendimento, entender características, ver o dimensionamento desses times para atender melhor os clientes, então conseguir trazer ali conhecimento e tecnologia para o time. Então é um processo também que a gente vai, com os dados ali que a gente tem disponíveis agora do time de atendimento, analisar também e fazendo esse processo consultivo com eles para garantir eles os resultados, né? Ah, Legal. massa, Eu que vim da massa. cena Marcos, de control desk, então é interessante a gente ter essa visão das clínicas para poder apoiar elas de ter um atendimento é, numa performance, né, de acordo com a realidade, né? Então, tipo, a gente Uhum. consegue apoiar e dimensionar melhor as equipes, né? Hoje vai ter equipes super dimensionadas, equipes mais enxutas, né? Então, a gente trazer aí um apoio, né, através de dimensionamento, forecast e a melhoria no atendimento das clínicas. Sem dúvida. Eu vejo muito o estudo do comportamento dos usuários, né? Se você centraliza, manter o cliente no centro, os atendimentos, todos os atendimentos feitos desse cliente, com todos os canais, então você sabe o motivo que ele entrou em contato, o que que ele conversou, você mapear o desejo dele, né? O mercado mudou, então você tem que estar disponível, você tem que atrair e não mais ficar indo atrás, né? Eu acho que a questão é atrair. E aí veio uma pergunta aqui, é um usuário anônimo, desculpa, eu não consegui citar quem que é, e não é a primeira vez que estão perguntando aqui no nosso webinar, mas perguntou sobre a pesquisa de satisfação, se a gente chegou a aplicar alguma pesquisa de satisfação, um CSAT, né? Não sei ainda, né? Perdão, eu não estou tão por dentro ainda do projeto, mas a gente chegou a aplicar alguma pesquisa? Se sim, qual que é a taxa Temos. hoje de... Uhum. O que que acontece? A gente tem dois momentos de pesquisa, tá? A gente tem tanto uma pesquisa do atendimento, então isso já é nativo da ferramenta, depois de todo atendimento a gente dispara uma pesquisa ali para avaliar, e aí Uhum. você vai conseguir entender se ele está ali. A N é um CSAT, basicamente, você vai entender ali em que região que ele se encontra aquele atendimento, isso dá insumo para a gente também conseguir capacitar o time, ali, fazer as adequações, assim como depois que o cliente ele teve ali o atendimento na clínica, ele fez ali o seu exame, fez a sua consulta médica ou odontológica, a gente dispara uma pesquisa de NPS para ele avaliar esse atendimento na clínica.
Então a gente Boa. consegue olhar nos dois sentidos, né? Tanto a gente olhar a performance do time de atendimento, como entender também a performance do atendimento como clínica como um todo, né? E aí identificar gargalos, segmentar um pouquinho ali o que foi que trouxe mais satisfação ou não foi tão legal para o cliente, né? Com certeza, né? É 360, né? A avaliação de satisfação. Muito legal. Bruno, você quer puxar? Eu acho que o Bruno deve estar coçando para fazer perguntas aí também. Tenho mais uma O pergunta. bate-papo tá bacana. É, Marcos e Ed, pedir para vocês uma dica. Se vocês tiverem que dar uma ou duas, fique à vontade no número aí de dicas que vocês quiserem. Quais dicas vocês dariam para empresas que têm alto volume também, como vocês, de otimizar esse processo? O que foi importante para vocês e o que vocês replicariam se tivesse que fazer isso em uma outra frente de atendimento? Bom, eu acho que do meu lado ali de tecnologia, eu acho que empresas de alto volume, eu acho que o maior dica que a gente tem é que os dados são um tesouro escondido ali. Então, uma vez que você passar a ter acesso a esse tipo de informação, você vai conseguir ter resultado, independente do caminho que você escolher, seja por aumento de produtividade, seja por automações. Então, acho que assim, pelo menos a nossa maior dor e o que eu faria novamente é buscar uma solução para conseguir enxergar a minha operação. A partir dali, você vai conseguir propor iniciativas, estruturar projetos que vai ter, com certeza vai ter um resultado muito positivo. Acho que essa é a maior dor que eu via que a gente tinha, tá? Sem dúvida, é o Eu primeiro acho passo. que Entender o terreno, né? é, para falar, É primeiro tem olhar que para saber dentro qual que de é o casa, volume, né? qual que é o seu volume, né? É, O seu comportamento, a sua capacidade, né? A primeira coisa. Para depois você começar a criar planos, identificar os gargalos aí, como nós fizemos, né? Então a gente não tinha uma ferramenta que nos auxiliava a ter essa visão, né? Então hoje a gente consegue ter uma melhor administração dessas equipes. é. Cada negócio específico tem seu gargalo específico, né? Os excelentes exemplos que vocês deram aqui de agendamentos, consultas, né? Confirmações. Muito legal. Bacana. Bruno, você tem mais alguma pergunta? Tenho só mais uma. Hoje, eu não sei como funciona o processo, vocês recebem picos de demanda em datas específicas, em horários específicos. Eu, Antes vocês não tinham como medir de fato esses picos como eles aconteciam. Mas hoje, vocês adotaram alguma outra estratégia que além de conseguir medir, conseguir ter a fila de espera, vocês conseguiram aplicar uma outra estratégia para conseguir absorver essa fila, mesmo que eles fiquem em espera? E como é que é a receptividade das pessoas? Como que tem sido essa conversão? Bom, eu acho que aí, Bruno, a gente tem alguns fatores. A gente tem tanto um pico em relação a durante o dia, de horários ali que a gente tem maior volume, quanto também tem uma sazonalidade ao longo do ano. Há algumas estratégias que a gente colocou, tá? Que aí acho que são interessantes. O primeiro é, tendo controle ali das skills do time de atendimento, a gente consegue remanejar isso para os momentos de maior pico. Então, por exemplo, eu distribuo o time para atender exames, medicina, odontologia. Eu sei que vai ter o maior pico na parte de medicina, odontologia em tal horário do dia. Eu consigo ir remanejando as skills dessas pessoas para ir fazendo a distribuição de chamado. Então, só isso já ajuda bastante. Além disso, a gente tem as questões de autoatendimento. Isso sempre ajuda. Por quê? Entendendo o nosso processo, a gente vê que um grande volume dos nossos clientes ele liga buscando simplesmente fazer uma agenda. Então, se a gente disponibiliza isso por meio de URA, chatbot, ou, por exemplo, nos nossos portais de agendamento, você já resolve uma grande parte daquelas ligações. Então, acho que esse autosserviço também nos ajudou bastante ali a reduzir esse trabalho. E por fim, a gente também tem a estratégia do callback, né? Então, você deixa programado, se você não consegue fazer uma ligação, o atendente fica disponível, você já faz uma descagem Boa. automática ali para o cliente para retornar e converter aquele cliente, né? Eu acho que a criatividade, né, vem da necessidade que você tem, que o ambiente de negócio pode mudar também, né? As regras, né? As oportunidades são diferentes às vezes em cada clínica, né? O bacana é você poder se adaptar a essas oportunidades ou desvios em tempo hábil, né? Acho que Sim, com certeza. é a Acho que até chave. fazendo um gancho, Garcia, eu vi que alguém perguntou ali sobre se a pesquisa de satisfação é feita em todos os canais.
Eu acho que, como você comentou dessa flexibilidade, eu acho que isso é um Uhum, ponto interessante, porque a gente hoje consegue entender o que converte mais para cada situação e o que faz sentido a gente colocar. Então, dentro de uma régua de relacionamento, eu posso entender, olha, o e-mail tem um custo menor do que uma mensagem do WhatsApp, mas qual que é a conversão de cada um dos canais? O que faz uhum, sentido eu aplicar? Então, ali a gente consegue ter agora essa informação e trabalhar com o time de CRM para aplicar. Agora, por exemplo, se é uma campanha mais longa, que eu tenho várias interações, eu posso trabalhar isso de uma maneira mista. Eu começo com uma mensagem de WhatsApp, tento fazer uma repescagem ali com e-mail, coloco uma ligação, por exemplo. Então, acho que aí dá as ferramentas para você trabalhar e escolher o que faz mais sentido, né? Porque aí cada negócio é de um jeito e cada situação vai ser adaptada com uma solução específica, né? Eu estou impressionado. Vocês são do segmento de saúde com experiência de contact center grande. Tô, tô falando sério. Realmente bem bacana. Eu trabalhei já em contact center de empresa de Ah, telefonia. aí, ó. Mas é o bem Foi a antigão, né? empresa De que onde eu antigamente era. conheci a Bruna Veríssimo, né, que é a head de vocês aí. Ah, verdade. Era só telefone antigamente, né? Hoje em dia é Sim, onde o cliente quiser, né? Na hora que ele quiser também. sim. Bacana, Então, tipo, eu tenho tenho 20 anos já de trabalho de call center e hoje eu vejo que praticamente as clínicas, né, têm a questão do dimensionamento, que é o senta e levanta. Então, tipo, vem o representante da manhã, trabalha, troca de turno, trocou o operador. E com a visão do volume que a gente agora tem, a gente consegue ver que nessas clínicas, 60% do volume se concentra das 9 às 11. E como Nossa. as clínicas não têm ciência, então elas não têm administração de pausas. Então agora ela consegue controlar a pausa. Ela vê que ela precisa de um HC um pouco maior no período da manhã e uma equipe um pouco menor à tarde. Então Aí, isso já ajuda a dimensionar melhor as equipes, evitando assim um super dimensionamento e tendo gastos aí, né? é, Porque no momento eu atendo uma fila de segunda a terça, que é o nosso maior volume, mas gera uma ociosidade no final de semana. é. Estresse de manhã, né? E clientes sendo abandonados nas filas, e à tarde é ociosidade. Então, ter essa visão, sem dúvida, é crucial. Então, E muito acho que aí bacana. até, Garcia, aí dá para trabalhar as estratégias nesses momentos que tem um fluxo menor. Então, seja Isso, para nos trabalhar vales. captação, você consegue ali Uhum. ter outras estratégias com o time para também aproveitar esse momento livre, né? É Livre, só eu acho falar. que se o time de atendimento ouvir falar livre, aí eu vou ser condenado Não, aqui, é de menor volume, né? de menor volume. Chamados vales também, o Ed de operações conhece bem, né? Os vales de atendimento. Bacana. Bom, Brunão, vou deixar contigo. Você tem mais algum recado pra gente? Tá boa a conversa aqui. Tenho sim. Boa. A conversa foi muito boa hoje. Acho que deu para. Tinha pontos aí que eu nem sabia também da história do Amor Saúde, que, cara, resultado muito legal. Espero que consiga muitos outros aí a partir desse momento. E, pessoal, para vocês, novamente, que querem ter resultado operacional, tá? Eficiência operacional no seu processo dia a dia, se inscrevam na nossa sessão estratégica, que ela vai estar muito legal. Ela vai trazer insights aí que podem contribuir muito para o negócio de vocês. Cara, eu acho que é isso. Ô, Esse é o Bruno, deixa eu nosso responder uma última recado. perguntinha que entrou aqui, que eu acho que ela é bem Claro, interessante. A gente não mencionou em momento algum, né? O pessoal perguntou de inteligência artificial, né? O hype tá altíssimo, né, com inteligência artificial, né? E eu gostaria de sim, responder essa pergunta, você me permite? Depois eu te passo aí para o encerramento. fica à vontade. Já temos já a inteligência artificial inserida dentro da plataforma Civortex, tá, pessoal? Aí hoje nosso grande parceiro é a OpenAI, que é a fabricante do ChatGPT, que recebeu toda aquela parte da Microsoft, todo mundo já sabe a historinha, né? E aí nós utilizamos ela de duas maneiras, né? O pessoal quando pensa em inteligência artificial, imagina muito na IA trabalhando no lugar do operador, né? Fazendo o trabalho humano, né? Se existe, é claro, né? Ela pode ser utilizada nos bots, mas de que forma? Substituindo aqueles menus que a gente já conhece, né? Por uma linguagem mais natural, né? Vamos dizer assim, humanizando o atendimento. Então, ao invés de perguntar, olha, tem a opção 1, 2, 3 e 4, eu falo só do que você quer falar, né? Substituindo também FAQs, né, que são muito extensas, né, que são perguntas frequentes a respeito de algum produto ou serviço, isso é bem legal. Mas uma outra forma que nós utilizamos aqui na Civortex, além dos bots, né, e autoatendimento, como eu acabei de citar, é também no apoio aos operadores, né. Então imagine o seguinte, você vai fazer atendimento, eu preciso fazer um atendimento bilíngue, né, eu preciso atender alguém, como nós temos aqui, né, lá
lá Tudo bem. na América Latina, né? Então a central de atendimento é no Brasil, eu preciso atender o pessoal na Colômbia, na Argentina, né? Onde eu tiver minhas filiais, ou em Taiwan, né? Falar mandarim. Eu não necessariamente preciso falar outra língua. Principalmente em texto. A inteligência artificial ela traduz o que as pessoas falam do lado de lá no WhatsApp ou qualquer canal de texto que for, até a central de atendimento e vice-versa, né? Então imagina essa facilidade, tanto que isso ajuda. Isso é, como eu disse, colaborativo, nós chamamos de copiloto. Outro exemplo, bem legal. Um dos grandes problemas que nós temos é a qualidade do atendimento quando a gente fala de texto, né? Digitação no WhatsApp, às vezes muita abreviação, concordância verbal, erro de ortografia, perdão. A IA já corrige isso automaticamente. Ela consegue ler o que é dito entre os interlocutores também, o atendente e o operador, e sugerir respostas, né? Sugerir respostas mais adequadas, né? Corrigir desvios do que está sendo dito. É bem legal. De novo, né? Entra no link do Bruno aí, vem conhecer melhor. Eu acho que vale Garcia, a pena. fazendo Nós vamos um chegar gancho lá ainda, aí. hein? Claro, por favor, Ed. Eu já utilizava o OpenAI aqui porque eu faço atendimento na Colômbia, mas o nosso público na Colômbia tem muitos venezuelanos também. Hum, Então, a gente tem alguns problemas no espanhol de regionalismo. Então, ela vem nos auxiliando com isso. E, estando dentro da ferramenta, melhor ainda. Então, já auxilia, não tenho que ficar trabalhando com duas imagino. janelas aí, né? Então, eu já fico direto dentro da ferramenta, sem ter que ficar trocando tela aí no momento de um bate-papo com o cliente. Massa, massa. Muito legal. Legal. E se vocês quiserem ver na prática uma inteligência artificial dessa funcionando para o negócio de vocês, pessoal, na sessão estratégica a gente vai criar uma delas, criar uma inteligência artificial e deixar rodando para o seu negócio para você entender como é que funciona. Então, além de toda a sessão estratégica, a gente também consegue dar esse plus aí para vocês nesse processo. Eu achei legal a gente voltar, a gente já está encerrando, né? Mas porque é um ponto que a gente não falou ainda, né? Tá naquele item que eu falei, vamos falar do futuro, vamos pensar nas coisas. Tem muita coisa para vir ainda, né? Se Deus quiser. Ótimo, isso é bom demais. Beleza, Bruno, vai lá. Mesmo. É, Então, acredito que seja isso. Queria agradecer ao Marcos e ao Ed pela participação. Foi riquíssimo aqui os insights que vocês trouxeram, as dicas que vocês trouxeram. Muito obrigado pela participação e o que vocês precisarem da gente, pode contar conosco, nós estaremos aqui para ajudá-los.